E aí, pessoal, tudo bem? Eu sei que eu tô chato pra caramba. Vocês lembram de mim? Quem acompanha mais tempo, vocês lembram de mim no começo dessa pandemia? Quando eu era uns 15 anos mais novo do que eu sou hoje. 2 anos atrás, eu não conseguia ficar quieto. Quando alguma coisa me afetava emocionalmente, eu não conseguia não falar sobre alguma coisa. E eu acho que esse canal aqui, ele sempre foi pra mim um canal de desabafo. Então eu vi as pessoas não conseguindo entender a realidade diante dos olhos delas. Eu vi as pessoas não acreditando que estava rolando uma pandemia. Eu vi as pessoas com raiva dos chineses civis por eles estarem fazendo determinadas coisas conosco só porque tinha uma rádio Jovem Pan falando que a China estava fazendo intencionalmente isso para matar um monte de gente. E quando eu vi esse tipo de coisa, eu não conseguia ficar calado. E várias vezes eu fiz vídeos repetidos aqui dizendo que a gente deveria segurar a onda e que a gente não podia alimentar ódio e que a gente tinha que ver como que ia sair disso, mas que não adiantava ficar alimentando ódio gratuito contra um povo, porque isso dá ruim, isso é zoado. E aí hoje eu tive a aula com o Alex, foi uma aula que mexeu bastante comigo. Eu comecei a compartilhar essa história com os meus alunos ao longo do dia. E aí eu dei aula para uma pessoa que eu adoro, que é uma pessoa de extremo bom coração. É, e, e aí a gente estava conversando né, sobre essa barbaridade que está acontecendo, sobre isso que precisa acabar. E aí eu falei, olha, eu conversei com o meu professor e ele falou que ele se sente muito de mãos atadas porque ele não tem acesso à informação do jeito que ele gostaria de ter. E ela falou, o quê? Eu falei, não, então, eu tenho um professor que é russo e ele fala que ele não tem acesso a abundante material, porque onde as explosões estão acontecendo, geralmente civis não estão, eles não gravam de perto, a gente não tem abundância de material que mostra o que de fato está acontecendo. E ele, em determinadas coisas que ele vê, ele não consegue ter certeza se são de agora, se são do passado, se são fake, e ele tá meio perdido nisso. E a reação dela foi bastante assustadora, porque ela falou assim: "Não, mas eu não acredito nisso, não tem como o cara morar na Rússia e não saber o que está acontecendo. As pessoas lá são comunistas, não dá para acreditar no que elas falam." E isso meio que rasgou meu coração, porque eu falei: não é maldade, é inocência, é burrice. E eu não posso odiar a pessoa por ser burra e por ter a visão de mundo que ela veio a desenvolver. E tudo bem, eu não vou insistir, eu vou tentar por outros caminhos. Mas aí você vê o quanto essa falta de discernimento e o quanto ter o pensamento moldado por determinadas rádios. Lembra que determinados canais de notícia. Lembra que eu falei que o Alex ele ficou em choque quando eu perguntei o que ele acha que aconteceria se matassem Putin? Porque ele parou, olhou pro nada e falou: Isso é uma pergunta muito boa e eu nunca pensei sobre isso na minha vida. E ele surpreso que ele nunca tinha pensado nisso na vida dele. E eu surpreso porque se ele nunca pensou isso na vida dele, porque ele nunca conversou sobre isso com ninguém em lugar nenhum. E aí uma propaganda que trabalha a imagem do Putin tão constantemente a ponto de transformar o cara num deus imorrível, imatável, é, 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 é demais para uma população ficar sendo constantemente exposta a isso. E de fato, depois a gente. Depois eu quis mandar para ele algumas páginas de Instagram em que eles estão colocando uns vídeos curtos e umas fotos das coisas que estão acontecendo. E ele falou: eu não tenho conta no Instagram. Eu falei: cara, eu não uso essa conta, entra com esse login, com essa senha aí e vê aí. E ele falou: melhor não. Então, assim, olha o medo da pessoa, uma coisa que pra gente não tem o menor cabimento, mas olha o medo do cara de, por visualizar alguma coisa, ter que responder por alguém porque ele tá vivendo no país dele e tá com medo do que pode acontecer com ele por conta do comportamento que ele tem, né? Uma coisa que. Como que a gente luta contra isso, nada contra isso? A gente compartilha a história da vida de pessoas. Depois que eu comecei a estudar russo, eu descobri que tem um monte de gente que, bom, os russos eles não são bem-vindos na Europa. E aí uma coisa que eu descobri é que os russos eles são muito queridos pelos latinos e muitos russos e russas eles aprendem o idioma espanhol ou inglês e começam a gerar conteúdo para latinos e eles são muito populares. Então essa menina aqui ela tem meio milhão de seguidores e
meio milhão de seguidores que falam espanhol ou inglês e que acompanham, e ela compartilha o dia a dia, ela compartilha coisas sobre a história da Rússia, sobre a cultura da Ucrânia, ela viaja por entre os dois países e mostra maravilhas de cada um desses lugares, ensina russo e de repente ela acorda e ela vê dos seguidores dela mensagens de ódio. Mensagens de ódio ao ponto de deixar ela desse jeito. Eu sinto que eu preciso falar sobre isso, porque se tem alguém que não sabe, a gente tem que falar. E se tem uma pessoa que pode... E tem muita gente recebendo criticismo por falar sobre isso, mas se as pessoas podem falar, ou seja, se elas têm espaço para falar, então elas são obrigadas a falar sobre isso. Não é uma coisa que dê para fingir que não está acontecendo. A coisa escalou, ela não é uma briga de políticos, existe muito mais gente envolvida agora, a coisa escalou e você não pode ficar quieto diante das coisas que estão acontecendo. Eu recebi toneladas de hate que eu não esperava. Eu cansei de falar nesse canal aqui que eu não apoio o governo. E é complicado competir com a mídia, porque a mídia ela fica falando que é tudo Rússia, 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 e mostra níveis enormes de aceitação. Dizendo que o Putin ele tem 75% de adesão e de apoio da população, mas é realmente um percentual muito pequeno da população que de fato apoia o que está acontecendo e apoia esse governo. Só que as pessoas têm medo de falar. I never expected not being one of those people. I never expected that I'd be getting hate. And it started yesterday, and I received dozens and dozens of emails at first. It started with ordinary people. And I don't even know what to say. I was shocked. É doloroso demais ver que as pessoas não conseguem entender a diferença entre um governo e as pessoas de uma determinada nação. Então a gente gosta de ver que determinado país fez isso, determinado país fez aquilo. Gente, a Inglaterra, ela já abriu guerra contra um país porque eles não queriam comprar droga dela. Os japoneses invadiram a Coreia e eles matavam os homens e transformavam as mulheres em escravas sexuais. Os alemães eles fizeram coisas bárbaras e americanos também, e quando você encontra uma pessoa na rua, porque você está numa Copa do Mundo encontrando pessoas ali, você não espelha nas pessoas o que o governo delas fizeram, porque senão a gente sairia na rua e a gente teria que pagar por todos os erros de Lula, de Bolsonaro, de Getúlio Vargas. E não, nós somos todas pessoas e no fim das contas tudo que nós queremos é viver a nossa vida. Tudo que a gente quer é viver. E tem determinadas pessoas que estão inseguras em relação à vida delas amanhã. E se a gente não pode oferecer ajuda, a gente não deveria estar ofendendo a pessoa como se ela fosse responsável pelo que está acontecendo no mundo. Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Você deve entender que a Rússia ela não é o governo russo. Na televisão, é claro que eles vão pegar as pessoas mais extremistas, as pessoas mais loucas e vão colocar como modelos de pessoas apaixonadas pelo governo e que estão defendendo isso e vão tentar associar isso a todas as outras pessoas do país, mas a adesão ao governo, a adesão do governo é mínima. Então, assim, ela está desde o começo aqui dizendo o quanto ela não apoia esse governo, o quanto ela não quer guerra, o quanto ela não tem participação nisso, e as pessoas estão perguntando para ela assim, e aí, você apoia o Putin? Pessoas que estão assistindo a live estão perguntando isso. Tudo bem que esse cara pode ter acabado de chegar. In Russia, they do everything in the latest years to scare people so much that even if they want to go, they will be forced to do so, because unfortunately, you can go to jail just for going there. Nessa parte ela fala, aqui as pessoas elas têm muito medo do governo. O Alex com medo de logar na conta de Instagram é uma prova disso. Então, as pessoas elas têm medo porque elas são ameaçadas, e qualquer coisa que você fizer que vá contra aquilo que eles consideram que é certo, pode acabar com a sua liberdade, porque você pode simplesmente acabar preso. E prestem atenção no que ela diz agora.
Então, quando você vê um russo protestando contra o governo, você tem que entender que talvez comparado com o seu parâmetro, ela seja, foi necessário que ela tivesse o dobro de coragem. Por quê? Porque uma coisa é você protestar contra um governo que deixa você gritar. Outra coisa é você protestar contra um governo que prendeu 2.000 pessoas hoje porque estavam protestando. Se não foram mais. E então, as pessoas estão morrendo agora, então se a gente não pode parar isso, mudar isso, pelo menos a gente não deveria estar espalhando ódio. Agora, lembre-se das palavras dela no momento em que ela fala, se você vê um russo levantando a voz em protesto, admire, porque ele precisou de 2 vezes mais coragem para fazer o que ele está fazendo. E eu quero mostrar para vocês uma coisa bastante emocionante. Vamos estudar russo. Eles têm um idioma todo zoado, então o H deles significa um N, então isso daqui se lê niet, porque a letra E ela é lida como ye, então isso daqui é um niet. A letra B, com o formato de letra B normal, porque eles têm o B meio torto, meio esquisito, se lê como O. Esse N ao contrário, com um tio em cima, ele se lê E, é o I, só que E. E aqui a gente tem o N de novo. Então isso daqui vira niet, vai, nie. Нет войны. Нет войны. Нет войны. E é isso que as pessoas estão gritando, e todas essas pessoas que estão na praça, elas estão correndo o risco de serem escolhidas pela polícia que chega, e se elas forem levadas, elas não poderão fazer nada a respeito. E não adianta toda a família, e todos os amigos, e todas as pessoas em volta seguirem a polícia dizendo não, solta porque ele está com a gente, solta porque ele tem direito à liberdade de expressão, porque não, isso é considerado crime, a pessoa é condenada e ela vai presa, e eu não sei quando que a pessoa vai sair da cadeia. A gente não sabe quando que essas pessoas que foram presas hoje, nesses protestos, elas serão soltas, e a gente não sabe a que tipo de castigo elas serão submetidas para servirem de exemplo para as pessoas que têm coragem de protestar. Agora, quando o Biden ele fica falando da Rússia, do Putin, ele não faz questão, né, de dizer que o próprio povo dele não o apoia. Por quê? Porque senão seria vergonhoso, né? A OTAN, a mais poderosa aliança do mundo, não conseguir parar uma pessoa que tem 5% de aprovação no país onde ele está. Talvez 5% de pessoas enganadas e ignorantes que acreditam nessas retóricas e que tem paralelos aqui no Brasil em pessoas que dizem não, mas os caras são comunistas, não pode acreditar no que eles falam, tem que matar mesmo, porque isso causa problema, não? E isso é vergonhoso, burrice é uma bênção, porque se você é burro a esse ponto, você não consegue reconhecer a sua burrice e você é feliz. É muito triste, eu acho que discernimento mata de solidão, mata de tristeza, é muito triste, muito triste. Enfim, lembrem do que ela falou, se a gente não pode parar tudo isso, que pelo menos a gente pare de espalhar o ódio. E se esses vídeos estiverem fazendo mal para vocês, pelo amor de Deus, não assistam. É que eu não consigo não falar. Esse é um canal de desabafo e eu agradeço muito vocês por me escutarem. Mas se estiver fazendo mal para vocês, tem tempo, assistam coisas mais água com açúcar. Porque saber de todos os detalhes, saber de tudo que está acontecendo não necessariamente vai capacitar vocês a mudarem alguma coisa. Mas se a gente não piorar, né? Se a gente não piorar a vida das pessoas que estão vivendo essa guerra toda, a gente já está fazendo um grande favor, a gente já está ajudando pra caramba. Para isso, grande abraço.